tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre a reforma trabalhista, onde o tema de hoje será as alterações que atingem ou que afetam a gestante e a lactante, tá certo? Lembrando que a partir do dia 11 desse mês passará a vigorar as mudanças ocorridas provenientes da reforma trabalhista. Então vamos dar uma intensificada nos vídeos para que possamos abordar as principais mudanças no direito material, tá certo? Trazidas pela reforma trabalhista. Já as mudanças relacionadas ao direito processual, que é de mais interesse dos advogados e operadores do direito, vamos abordar um pouco mais à frente, tá certo? No tema de hoje é oportuno destacar que houve alterações em relação ao afastamento do local de trabalho da gestante, dependendo do grau de insalubridade do ambiente, tá certo? Lembrando que a gestante ela tem direito a uma estabilidade. Então, se você quer se aprofundar mais desse assunto, acesse o vídeo anterior, que é uma entrevista à TV Câmara, na qual eu abordo, dentre outros assuntos, o direito da estabilidade da gestante, tá certo? Porque o vídeo de hoje vai ser relacionado às modificações trazidas pela reforma trabalhista, tá bom? Então, nós vamos trabalhar hoje com o artigo 394, o 394-A e o 396 da CLT, tá bom? O artigo atual, antes da reforma trabalhista, do artigo 394 da CLT, tem a seguinte redação: mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de quaisquer contrato de trabalho, desde que seja prejudicial à sua gestação. Se a gestante ela exerce alguma atividade que é prejudicial à saúde da sua gestação, mediante um atestado médico, ela pode romper o contrato de trabalho. Em relação a essa previsão, a esse dispositivo, não houve nenhuma alteração. Já em relação ao artigo 394-A, que já tinha sido alterado em 2016, teve uma nova alteração com a reforma trabalhista. Antes da reforma, que continua em vigor até o dia 11, esse artigo tem a seguinte previsão: a empregada gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre. Então, o que isso significa? Que a trabalhadora engravidou, entrou na fase de gestação, independente do grau de insalubridade que ela trabalha, seja mínimo, médio ou máximo, ela deverá ser afastada de suas funções enquanto durar a gestação e a lactação, tá certo? Então, durante esse período, independente do grau de insalubridade, ela deveria ser afastada do trabalho. Com a reforma trabalhista, esse direito ele foi um pouco relativizado. Vamos ver como ficará a redação com a reforma trabalhista desse artigo 394-A da CLT. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de, inciso 1º, atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação. Inciso 2, atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação. E inciso 3º, atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomenda o afastamento durante a lactação, tá certo? Antes da reforma, durante a gestação e a lactação, a mulher deveria ser afastada do ambiente insalubre, independente do grau, seja ele mínimo, seja ele médio, seja ele máximo. Com a reforma trabalhista, esse afastamento automático só se dará em grau máximo. Então, se ela trabalha em local de insalubridade máxima, ela continuará sendo afastada de suas atividades por um local salubre, tá certo? Sem prejuízo de continuar recebendo o adicional de insalubridade enquanto durar esse afastamento. Mas, se ela trabalha
num local de insalubridade médio ou mínimo, ela não terá direito ao afastamento automático. Ela só será afastada através de atestado médico que comprove que é prejudicial o seu labor nesse ambiente enquanto durar a gestação, tá certo? Então, afastamento automático só em local insalubre em grau máximo. Se for em grau médio ou mínimo, o afastamento só se dará através de atestado médico. Em relação à lactante, sem relação à gestante. Em relação à lactante, ela só será afastada se houver recomendação médica, tá certo? Então ela poderá continuar trabalhando enquanto amamentar em locais insalubres, tanto em grau máximo, em grau médio, em grau mínimo, a não ser que possua um atestado médico dizendo que é conveniente o seu afastamento enquanto durar a amamentação, tá bom? Então, antes da reforma, o afastamento da gestante e da lactante era automático, de qualquer ambiente insalubre, seja ele mínimo, médio ou máximo. Com a reforma trabalhista, em relação à gestante, ela só será afastada automaticamente de local insalubre em grau máximo. Em grau médio, em grau mínimo, só será afastada através de atestado médico, tá certo? Em relação à lactante, não será afastada automaticamente nenhuma hipótese, a não ser que ela também tenha um atestado médico que recomende o afastamento, tá certo? E devemos observar também a previsão do parágrafo 3º desse mesmo artigo, que diz o seguinte, com a reforma trabalhista: quando não for necessário, quando não for possível que a gestante ou a lactante, afastada nos termos do caput desse artigo, exerça suas funções, suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade durante todo o período de afastamento. Às vezes, devido ao afastamento da gestante, se for em grau máximo ou grau médio e mínimo, ela com o atestado médico, só que a empresa não possui um ambiente salubre para que ela possa trabalhar. Então, nesse caso, é considerado como gravidez de risco e ela deve ser beneficiada através do salário maternidade, conforme previsão da Lei 8.213, que prevê a nossa lei previdenciária, tá certo? Então, se não há um local salubre para exercer, ela tem que ser afastada para o recebimento ao salário maternidade. Em relação à lactante, que é previsto no artigo 396, antes da reforma, ele tem a seguinte redação: para amamentar o próprio filho até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito à jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um, tá certo? Então, nos 6 primeiros meses da criança, a mãe, a lactante, terá direito a 2 períodos, a 2 descansos de 30 minutos cada um para que ela possa amamentar seu filho. O parágrafo único diz o seguinte: quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Apesar do artigo 396 limitar a 6 meses, esse gozo desses 2 períodos de meia hora cada um, se houver recomendação da autoridade competente, ela pode estender esse período de 6 meses, tá certo? Com a reforma trabalhista, essa previsão foi mantida, só foi acrescido um parágrafo 2º que passou a ter a seguinte redação: os horários de descanso previstos no caput desse artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregado, ou seja, esses 2 descansos de meia hora cada um, que é previsto no artigo 396, com a reforma trabalhista ficou estabelecido que a conveniência do melhor momento para que ela possa gozar desses 2 intervalos que ela tem direito poderá ser feita diretamente por um acordo individual entre a mulher e entre o empregador, tá certo? Em relação à gestante e à lactante, essas são as principais alterações. Se você quer ter acesso aos demais vídeos, se cadastre no canal e tenha acesso aos demais conteúdos, tá certo? Um abraço a todos.